vinculados. Ele se refere a uma planta, a uma plantação, uma videira. Eu sou a videira verdadeira. E vocês são os ramos. Vocês estão ligados em mim. Aí ele vem, todo aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá fruto. Aquele que dá fruto, eu corto, enfio em outro lugar para que produza mais fruto. O que não dá, eu limpo. Né? E todas as vezes que nós falamos de fruto, falamos da palavra de Deus, nós sempre colocamos uma régua em nós. Nós sempre nos preocupamos muito com o com o perguntar, né? Será que eu estou agradando ao Senhor? Eu acredito que essa é uma das perguntas que mais assolam o crente, que mais traz perturbação para a vida interior de um cristão, de um filho de Deus. É uma pergunta que não quer calar. Mas essa pergunta, ela não está vinculada à nova aliança. Ela não está vinculada à nova aliança. Se eu permaneço em Cristo, eu sou justo. Se eu me desligo de Cristo, eu não sou justo. Nós sempre estamos preocupados com o que Deus vai achar de nós. O que Ele está achando de nós? Como é que Ele está nos vendo? Como é que Ele nos enxerga? Eu não vou pedir algo para Deus, por quê? Porque eu tenho andado falho, né? E você não tem fé para pedir algo de Deus, porque você vê a sua condição. Mas nós já lemos, já compartilhamos muito disso. Eu posso citar inúmeros versículos, dentre eles em Atos 13, 39, diz que por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas a quais não pudeste ser justificado pela lei de Moisés. Vocês foram justificados. Mas o apóstolo Paulo, ele deixa claro, por meio dele, de Cristo, nos tornamos o quê? Justos. Então, quando eu vou pedir algo para Deus, por causa da minha própria justiça, eu me desligo da videira e começo a pedir, a orar, a jejuar, a fazer um monte de coisa, mas desvinculado da videira verdadeira. Por quê? Porque não provém de fé. Esses dias eu estava conversando com o Mateus, e o Mateus está, meu filho, né? Disse, pai, o Senhor está voltando. Eu disse assim, eu creio que eu vou ser arrebatado. Mas como assim? Não é pela minha obra. É porque eu creio. É porque eu estou esperando Ele. Não é pela minha conduta. É porque eu já fui justificado. A partir do momento que eu olho para mim como alguém que preciso merecer ser arrebatado, eu abandono a graça e me agarro com a própria justiça. Eu me agarro com a minha própria obra. E aí eu abandono aquilo que o Senhor me deu de mais precioso, que foi a justiça pelo Filho de Deus, né? Então isso são perguntas que parecem ser boas, que parecem ser bonitas, mas elas acabam nos enquadrando e nos desqualificando. Mas Deus, quando você vai lá em Isaías 63, 64, quando o Senhor, ele diz que o Senhor derramou a ira dele sobre o seu filho e trocou a nossa iniquidade pela justiça do filho dele, que moeu Cristo, que Deus se agradou em moer Cristo. E isso é um ato de fé. Eu preciso de crer no que está escrito, porque se eu não creio, eu não vivo pela fé. Amém? Eu estou vivendo por uma obra que talvez eu diga assim, Marta, eu acho que eu não vou ser arrebatado. Por quê? Não sei, porque
as coisas não estão acontecendo, talvez eu esteja em alguma falta, porque isso é uma régua que a gente estica em nós, e essa régua ela não é benigna, essa régua é uma régua maligna. Quando eu creio que o Senhor está em mim, eu olho para mim, e eu não me vejo como o escárnio do mundo, eu me vejo como a justiça de Deus na terra. Mas isso é fé. Eu só posso falar isso se eu tiver o quê, irmão? Fé. Porque se você olhar a olho nu para você, o que você vai encontrar? Fé? Você não encontra fé, irmão. Você vai dizer assim, eu estou perdido. Eu estou perdido, eu não vou conseguir. Você vai olhar para o seu irmão, piorou. Você vai olhar para o outro irmão, piorou. Por quê? Porque a régua que você está colocando é a régua da justiça própria, né? Por que eu estou falando isso? Porque o Senhor, Ele está dando uma clareza em João 15, permanecer nele, permanecer em Cristo, irmão, é produzir fruto. Quem produz o fruto, irmão? É a gente que produz o fruto? É o Espírito que produz o fruto. Não é a gente, irmãos. Mas nós temos um conceito de que eu tenho que produzir frutos, né? Eu tenho que fazer algo para Deus. Eu tenho que trabalhar para Deus. Amém. Quando você vai na parábola dos trabalhadores, um exemplo. Mateus está cheio de parábolas. Na parábola dos trabalhadores, lá, e também tem uma outra porção da parábola, que os cidadãos, eles chegam e falam assim, Senhor, em teu nome eu expulsei os espíritos malignos, não é assim que eles falam? Senhor, nós curamos os enfermos. Senhor, em teu nome nós, em teu nome nós, em teu nome nós, em teu nome nós, em teu nome nós. Sempre mostrando que a obra, quem tinha produzido era eles. No nome de quem? Do Senhor. Mas quem produz o fruto não é nós. Quem produz a obra não é nós. Amém, irmãos? Amém. Nós recebemos um fruto. Semana passada, nós falamos aqui sobre Adão. Adão foi o primeiro homem da face da terra. Adão, ele foi criatura, ele foi criado por Deus. Deus criou Adão. Com as mãos de Deus, ali ele fez aquele boneco, né? Na sua glória, ele fez aquele boneco, soprou sobre ele o Espírito e ele passou a ser a alma vivente. Não é verdade? Quando Eva comeu o fruto, o pecado não entrou. Mas quando Adão comeu o fruto, que não era para ele comer, o pecado então entrou no mundo. Daí em diante nós temos a clareza de que o pecado entrou por meio do homem. Amém? Porque o homem, ele não foi gerado, ele foi criado. Então Deus, com a sua infinita sabedoria, misericórdia, glória, preparou o seu filho para ser gerado no ventre de uma mulher. Porque profeticamente, a mulher, ela não é aquela que brotou o pecado. Amém? Quem brotou o pecado, quem trouxe o pecado, a humanidade foi o homem. Então Deus escolhe uma mulher com o útero limpo, como uma mulher pura, uma mulher que não tinha pecado, uma mulher que... A Bíblia fala que ela foi agraciada, uma mulher cheia de graça, né? E o Senhor enviou o anjo e disse, olha mulher, tu é agraciada, vai nascer no teu ventre, né? O filho do Senhor, teu Salvador. E vocês sabem o que ela faz? Ela canta, ela disse, cumpra-se em mim a tua vontade. Eu acredito que em 2025 nós precisamos orar essa oração.
Cumpra em mim a tua vontade, Senhor. Parar de ficar olhando para você. Parar de ficar se enxergando. Porque a dimensão que o diabo quer é que nós venhamos ficar olhando para nós. E quanto mais nós olhamos para nós, mais nós limitamos a graça de Deus trabalhar em nós. Porque nós não vivemos por fé. Sempre nós vamos querer produzir, fazer alguma coisa por causa do nosso esforço. E nós não temos força para orar. Por quê? Porque achamos que não estamos bem com Deus. Nós não fazemos absolutamente nada porque sempre nos achamos em dívida. Sempre nos achamos em falta. E isso não é viver por fé. Viver por fé é... Irmãos, oh Deus, que o Senhor venha produzir em nós a semente do entendimento do que eu estou falando. Vou dar um outro ponto para vocês entenderem. Mas claro, os discípulos, eles andavam com Jesus. Amém? Eles andavam com Jesus. Eles recebiam a palavra com Jesus. Eles comiam com Jesus. Eles dormiam com Jesus. Eles navegavam com Jesus. Eles andavam sobre as águas com Jesus. Mas aquela mulher que estava com fluxo de sangue, ela experimentou uma porção de fé, uma porção extraordinária, uma porção que ela saiu da dimensão da humanidade dela, porque na questão humana dela, ela já estava condenada à morte. Ela disse assim, se eu tocar nesse homem, na orla da veste dele, eu vou ficar curado. E o povo apertando Jesus, a multidão ali querendo Jesus, e Jesus fala assim, para, alguém me tocou aqui, alguém tocou em mim, alguém tocou em mim. E Pedro falou assim, Senhor, a multidão está te apertando, nós estamos te tocando. Ele falou, não, alguém me tocou diferente, alguém me tocou por fé. Ela disse, foi eu, Senhor. O Senhor olhou para ela e disse, minha filha, vá em paz. Então existe aqueles que caminham com Jesus, mas existe aqueles que tocam Jesus. É uma dimensão da graça. Sabe, irmão, a graça, ela nos permite brotar frutos para a vida eterna. A graça, ela nos permite ser útil, mesmo com a nossa inutilidade, por assim dizer. Eu falo como um ser humano, não como um ser espiritual. Nós olhamos muito para nós, mas nós esquecemos de olhar para quem somos em Cristo. Porque quem é que nós somos em Cristo é que nos dá poder para alcançar outras coisas. Quando nós olhamos para a nossa humanidade, nós limitamos o Senhor. Porque quando você olha para você, você estanca a graça. Aquele rio do capítulo 7 de João para de brotar. É como se você colocasse uma torneira. Não, vou fechar agora, eu preciso de melhorar isso, eu preciso de melhorar aquilo outro, eu preciso... Para, você vai morrer. Deus vai te levar a um momento, ou você vai viver por fé, ou você vai viver pela justiça própria. E o reino não tem nada a ver com justiça própria. Paulo, ele fala claramente, eu sou discípulo do Senhor, o menor dos apóstolos. Todavia, eu trabalhei mais do que todos eles. Não é assim que ele fala? Aí ele diz o quê? Aí ele libera a palavra. Todavia, não eu, mas a graça de Deus em mim. Pelo tempo que Paulo colocava a régua, ele limitava a Deus. Quando ele começou a olhar para a inutilidade dos irmãos, a igreja, de uma certa forma, ela não crescia. Mas quando ele olha para Onésimo e fala para o seu patrão, que era o... Como é que é o nome dele? Filemon. Ele disse, esse cidadão aqui, ele era inútil a ti e a mim. Mas hoje ele é útil para mim. E eu queria que ele permanecesse comigo.
Então a gente imagina então que Onésimo agora ele já era o cara, e não era. Ele permanecia na mesma situação. Quando Paulo vai em Coríntios e ele vê aquele estrago que estava de prostituição naquela igreja, ele toma uma postura: eu decidi nada saber de vocês a não ser Cristo e esse o crucificado. Então tudo que produziu ali foi por fé, porque meritocracia não existia. Não existia irmãos aptos para o quê? Para receber tal proeza. A palavra de Deus diz que os anjos queriam pregar, não é verdade? Mas o Senhor disse: não, eu vou deixar com eles. Irmão, isso daí é muita fé. A gente fala de fé, que a gente tem que andar por fé, mas Deus teve muita fé em nós. Senão vocês vão vencer. Jesus olhou para os discípulos e falou: eu venci, vocês também vão vencer. Imagina o que você vê que Jesus estava olhando. Jesus estava olhando para Pedro na sua humanidade, ou ele estava olhando para Pedro com um outro prisma? Ele estava vendo para Pedro de uma outra visão, numa outra dimensão. A palavra de Deus diz em Hebreus 10, 38 e 39, diz assim: o meu justo, todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não se compraz a minha alma. Nós, porém, somos do que não retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. O que conserva a alma, irmão? A fé. É a fé que conserva a nossa alma. É a fé. Acho que lá no final do capítulo 13 de 1 Coríntios, se você puder ir comigo lá. Acho que é o capítulo 13, versículo 12. Quem achou, diga amém, glória a Deus. Diz assim: porque agora vemos, capítulo 13, versículo 12 de 1 Coríntios. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Ainda não é algo tão claro, entende? É algo obscuro, mas ele diz, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Paulo, ele está dizendo aqui o seguinte: eu conheço ao Senhor, mas eu não conheço como sou conhecido no reino espiritual. Isso mostra para nós que existe uma necessidade no meio cristão, a necessidade de compreender que obra foi essa que o Senhor fez em nós. Porque a gente resume tudo à morte na cruz. O Senhor Jesus me amou tanto que Ele morreu na cruz, morreu o meu pecado, para que eu fosse justo, e levou e me justificou, e amém. E uma semana depois está querendo se matar. E uma semana depois está querendo desistir da vida. E uma semana depois ele não quer mais a presença do Senhor. E uma semana depois ele quer parar com tudo, ele quer desistir de tudo, ele quer... Por quê? Porque esse irmão, ele não tem ideia de quem ele é. Ele ainda não compreendeu quem ele é em Cristo Jesus. Como ele é visto no reino espiritual. Como ele é conhecido no reino espiritual. Você vê aquela passagem lá de Atos. Os camaradas foram expulsar os demônios. Né? Conjuro-te que saia em nome de Jesus, o qual Paulo prega. Saia. Aquele demônio olhou para eles e disse assim: ó, eu conheço
Jesus e sei quem é Paulo. Mas vocês eu não conheço. Então, tem muitos irmãos que não conhecem. Não tem a dimensão de quem eles são em Cristo. Isso os torna pobres. Isso os torna filhos tequinon. Isso os torna filhos que sempre querem se chegar diante de Deus por meio de obra. Deus não está me aceitando porque eu não estou fazendo uma grande obra. O nosso conceito de obra precisa passar por uma avaliação da palavra. Se você for ver em Gálatas, que é Gálatas que fala dos frutos e das obras, Gálatas 5, vamos lá, em Gálatas 5. Versículo 1 a seguir. Diz assim: para a liberdade que Cristo nos... Para quê, irmãos? Libertou. Não é assim? Para a liberdade que Cristo nos libertou. Aí ele diz que permanecei, pois, firme, e não vos submetais de novo a jugo de quê, irmão? Escravidão. O que é um jugo de escravidão? É voltar para a lei. Quem vive na esfera de se olhar, ficar se avaliando todo o tempo, está sob jugo de escravidão. Todo o tempo ele está procurando algo para merecer algo. Se ele quer ser um líder, ele precisa ter algo para ele merecer ser um líder. Se ele quer ser um pastor, ele precisa de ter algo para ele merecer. Todo o tempo ele se olha, ele se avalia, ele não crê que Deus é que vai produzir os frutos na vida dele. Amém? Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo nada vos aproveitará. De novo testifico, todo homem que se deixar circuncidar está obrigado a guardar toda a lei. Aí ele diz, de Cristo vos desligaste. Lembra lá de João 15? Eu vou cortar, eu vou colocar para produzir mais fruto. Mas se não produzir, eu vou limpar para produzir mais fruto. Mas se não produzir, eu vou cortar e vai ser queimado. Então ele diz aqui que quem anda pela lei não produz fruto. Quem anda pela lei, irmão, não produz fruto. Não produz fruto. Olha só, de Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão e nem incircuncisão tem valor algum. Diga comigo, circuncisão e incircuncisão tem valor algum. Agora vem um ponto aqui, ó. Mas a fé que atua pelo amor. O que é fé? É viver crendo que a obra já foi feita. E por causa da obra, eu tenho muita condição de produzir frutos para Deus. Amém? Mas o problema é que às vezes a mente ela está o quê? Cauterizada. Olha só, vós corrieis bem. E quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda o quê? Toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nem os outros sentimentos, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Amém? Olha só, vamos aqui para os frutos. No versículo 16, ele diz assim, digo porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis o quê? A concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito. A carne, a mais forte, é a alma.
é o ego do homem, né? Ele diz assim, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. É claro que são opostos, porque a carne, ela fala de humanidade. Nós temos prazo. Eu nasci em 1978, e eu não sei quando é que vai validar o prazo da minha carne, mas quem eu sou espiritualmente não tem começo de dias e não terminará, porque o Senhor nos fez seres o quê, irmão? Eterno. O problema é que nós só olhamos para a casca e limitamos o que Deus tem a fazer. Eu gosto da expressão que Pedro fala, enquanto nós habitarmos aqui nesse tabernáculo caído, Pedro ele chama o corpo de tabernáculo caído, porque há de ser caído. Amém? Quem vai glorificar esse corpo caído é Cristo. Naquele dia nós vamos receber o corpo de glória. E nosso corpo será o quê? Transformado. E quanto mais nós olharmos para o nosso corpo caído ou tabernáculo caído, nós limitamos a graça de Deus operar em nós, produzir frutos em nós. Por isso que vive limitando, porque não temos entendimento de quem somos em Cristo. Porque a carne milita contra o espírito, e diz assim, são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiado pelo Espírito, não andais o que, irmão? Ou não estáis sob a lei. Amém? Aí ele diz aqui 19, ora, as obras da carne são conhecidas. Aí ele vem, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dimensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, a respeito da quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o quê, irmãos? Não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam. Mas, aleluia, o fruto do Espírito é o que, irmão? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram o que, irmão? A carne e as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos de possuir vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Olha para cá, preste atenção. Você vê que Paulo, quando ele fala da carne, ele fala de obra. Irmão, a videira verdadeira, ela produz obra ou ela produz fruto? O que nós produzimos no nosso corpo? Obra ou fruto? Obra. Obra. Mas o fruto do Espírito, quem produz é o Espírito. Às vezes nós queremos fazer a obra do Espírito, mas o Espírito não produz obra, ele produz fruto, e esse fruto muda a nossa vida. Às vezes o irmão, ele quer mudar pela imposição dele mesmo. De hoje em diante eu não vou mais mentir. Watchman Nee, em um dos seus livros, ele fala de um pouco da sua história, da sua experiência de vida. E numa dessas vezes, ele anuncia aos irmãos em Xangai, em uma pequena conferência com os irmãos. E ele diz assim: irmãos, eu percebi na minha fala palavras mentirosas.
Então, eu vou me afastar. Eu não vou estar mais liberando a palavra para os irmãos. Eu não vou estar falando mais a palavra até eu corrigir essa questão. E os irmãos, uau, que coisa maravilhosa. O Atmania é muito humilde. Só que isso parecia fruto do Espírito, mas não era fruto do Espírito. Isso era o que, irmão? Era obra da carne. Porque a justiça que Deus aceita do homem é a justiça que vem de Cristo. Deus só aceita Cristo como nossa justiça. Deus não aceita o primeiro Adão. O primeiro Adão caiu. Ele só aceita o segundo Adão. O segundo Adão é espírito vivificante. Ele foi gerado. O primeiro Adão é uma criatura. Ele caiu. É alma vivente. Mas o segundo Adão é do céu. É espiritual. Então ele se afastou. Ele se afastou e foi analisar. Não, vou melhorar, vou parar de falar algumas coisas que estão erradas, que está mentindo mesmo, eu não concordo com isso. A justiça própria, a régua própria, ele colocou sobre ele. E aí ele percebeu uma coisa muito pior do que ele imaginava. Porque a partir daquele momento, ele passou a ver que ele mentia mais do que ele imaginava. Ele começou a mentir mais ainda. Por quê, irmão? Porque ele colocou na vida dele a régua da humanidade. Irmãos, nós somos seres eternos. Entendeu? Nós somos seres eternos. Quando você vê na Bíblia dizendo que lá no Lago do Fogo, o fogo arderá eternamente, é porque a alma do cidadão que vai para lá vai sofrer eternamente. Não tem um período de sofrimento, não. É eternamente, porque nós somos seres eternos. Ou nós vamos viver eternamente com o Senhor, ou vão viver. Nós que cremos, nós temos que ter o quê? Viver por fé. Eu creio. Então por isso que quando Mateus pergunta, papai, se o Senhor voltar agora, eu vou subir. Por que eu vou subir? Porque eu fui perdoado. Por que eu vou subir? Porque eu fui justificado. Por que eu vou subir? Porque eu fui santificado. Por que eu vou subir? Porque eu serei glorificado. Por quê? Porque essa obra não é minha. Ele bradou na cruz, Pai, está consumado. Ela está completa. Eu só posso tomar posse dessa obra se eu tiver fé. Se eu viver pela fé. Se eu vivo pela fé. Se eu tenho a convicção que se eu morrer agora, eu sei para onde eu vou. Isso é fé. Isso não é obra da carne, é obra do Espírito. 2 Coríntios 2, versículo 18, diz que o Senhor é o quê? 2 Coríntios? Aleluia. 3, versículo 18. Olha só. A palavra de Deus diz aqui. Ora, o Senhor é o Espírito. Amém? E onde está o Espírito do Senhor? Ali é o quê? Liberdade. Aí ele fala, e todos nós com o rosto desvendado. Tinha algo que a gente não estava enxergando. Tinha alguma coisa que não permitia a gente enxergar. E todos nós com o rosto desvendado. Contemplando. Como é que eu vou ser desvendando os meus olhos? Contemplando Cristo como por espelho. A glória do Senhor. Somos o que, irmãos? Transformado de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém. É isso que eu sou. É isso que eu sou. Se a gente fosse mergulhar nesse assunto, a gente amanheceu o dia falando, sabe por quê? Porque a gente ia para João 17, na oração sacerdotal de Jesus, antes de morrer. Ele fala, Pai, assim como eu sou um contigo e tu és um comigo, eu estou orando, Pai, para que eles também sejam um conosco.
assim como tu és um conosco, eu oro para que todos esses que tu me deram, nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, que foi o Judas. Mas o Senhor Jesus, ele ainda fala mais. Eu estou orando também, Pai, por aquele que ainda haverão de crer, por aqueles que ainda virão a crer em mim, por intermédio deles. Você observa que até a oração de Jesus, ela é o quê, irmãos? Ela é uma oração completa. Ela não é uma oração que falha. Então, quando ele declara claramente, vocês são filhos do Espírito, vocês foram guiados pelo Espírito, o Espírito de Deus habita em vocês. Aí a gente fala assim, é verdade, o Espírito de Deus está em mim, aleluia, amém, glória a Deus, amém. Tem outros que você fala, o Espírito do Senhor está em mim, está em você também, está em mim, aleluia. Ele passa a orar em outra língua, rápido. Ele passa a ter dons espirituais. E por que o irmão que está aqui tem esse intelecto, esse entendimento, mas ele não tem realidade ainda? Olha, vou falar para vocês aqui uma coisa. Quando a gente vai ver os discípulos de Jesus, ele chama os 12 discípulos, amém? Ele chama os 12, ele fala para os 12, olha, vocês vão expelir os demônios, vocês vão curar os enfermos, E a Bíblia não fala que eles fizeram nada. Depois o Senhor separa mais 70 discípulos. Não é assim que a Bíblia fala? O Senhor separa mais 70. Mais 70. Aí diz, olha, ide, vão de casa em casa e tal. Quando eles voltam, eles trazem um relatório. Senhor, aconteceu coisas maravilhosas. As pessoas eram libertas dos espíritos malignos. Jesus fala, eu vi Satanás caindo do céu. O detalhe é que a segunda remessa de discípulos, que foi comissionada, eles foram e eles produziram frutos. Mas eu pergunto para vocês uma coisa. O fruto que eles produziram foi obra deles ou foi obra do Espírito? Foi obra do Espírito, porque eles só creram. Eles só creram e seguiram a direção. Eles não olharam para a condição deles. Os discípulos sempre estavam olhando para a condição dele. Vou ver se eu piso na água. Deixa eu ver. Senhor, se é tu mesmo, manda eu ir aí contigo. Sempre. Estava apertando. A mulher disse, se eu tocar nele, vai sair poder. O centurião fala assim, se eu pedir para ele só uma palavra, meu servo vai ficar curado. Os caras, eles não estavam do lado de Jesus colado, mas eles viviam na dimensão da fé. Eles viviam na dimensão da fé. Nós precisamos orar em 2025. Para Deus dar discernimento para nós, sabia? A gente olha muito para a nossa estrutura e a gente olha muito para nós e esquece de olhar para quem nos chamou. Senhor, se tu me chamou para essa cidade, se tu chamou para essa obra, permita-me olhar para ti. Eu quero olhar para ti, porque o Senhor vai produzir em mim frutos. Esse fruto vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse fruto, a palavra que vai sair da minha boca é que vai... Não é eu. Não é eu. Porque se vocês olharem só para o pastor e eu olhar só para vocês, nós vamos fazer que nem Pedro, não vamos afundar. Mas se nós olharmos para quem nós somos em Cristo, nossa história muda. Pastor, isso é um passinho de mágica? Não, isso não é mágica, isso é herança. A palavra de Deus diz, lá em Gálatas 4, que enquanto o herdeiro é menor, vamos lá ler Gálatas 4, que a gente já estamos chegando no momento da ceia. Olha o que a palavra de Deus diz. Digo, porém, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, ele é herdeiro, irmão?
Mas ele é o quê? Ele é menor. É um herdeiro menor. Ainda não tem entendimento, mas ele é herdeiro. Amém? Ou seja, ele vai reinar, irmão? Vai. Mas ele tem capacidade para governar? Não. Por quê? Porque ainda é menor. Mas o Senhor nos chamou para reinar. Deus chamou cada um de nós aqui para reinar. O que vai nos fazer reinar, governar, é a dimensão da graça que o Senhor já nos deu. Viver pela graça, pregar pela graça, cantar pela graça, orar pela graça, liderar uma célula pela graça, liderar uma igreja pela graça, fazer a obra pela graça, visitar alguém pela graça, vai produzir fruto de libertação, não vai produzir trabalho, obra da carne, cansaço, fadiga, exaustão, né? E diz assim, enquanto o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Ele é senhor de tudo. Mas ele é o quê? Ele é menor. Mas está sob tutores e curadores, até um tempo predeterminado pelo Pai. Existe um tempo, irmão. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar quem, irmão? Os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos o quê, irmãos? Adoção de filhos. Aí ele vem aqui para fechar os 6 e o 7. E porque vós sois filhos, diga eu sou filho. Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama o quê, irmãos? Abba, Pai. De sorte que já não és o quê? Escravo, porém filho. Sendo filho também o quê? Herdeiro. A questão aqui é de quê, irmão? É que nós vamos herdar a herança ou não? A questão aqui é que todos nós vamos reinar. Mas a questão aqui é quem que vai assumir bordão de liderança. Mas você só pode desfrutar disso quando você tem na sua mente que você foi chamado por fé. Que você foi justificado por fé, que Deus ele enviou o Filho dele para te salvar, para te curar, para te libertar, para fazer a obra que você não poderia fazer, que ninguém poderia fazer. E agora tudo que você faz por meio da fé. E o que cansa a gente? Irmão, justiça própria. Eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que fazer. Mas o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 3,18, ele diz que nós precisamos só contemplar. Quando nós contemplamos, olhamos para Cristo e olhamos para a obra que Ele fez em nós, aí a gente começa a cair o quê? A cortina, né? O véu que embaça a nossa vista. Começa a cair e você começa a enxergar mais limpo. Você começa a enxergar de uma maneira mais poderosa quem Deus é na sua vida. E a gente poderia amanhecer o dia aqui falando. Por que ceiamos? Ceiamos pela fé. Por que cantamos? Cantamos pela fé. Por que dormimos e acordamos? Dormimos e acordamos pela fé. Por que o Senhor dá aos seus filhos enquanto dormem? Porque dormir é descansar. Descansar é graça, é entrar na graça e deixar Deus trabalhar para você. Deus produzir o que Ele tem para produzir para você. Isso é eu permanecer na videira. E a videira, ela permanece em mim. A partir do momento que eu começo a fazer as coisas da obra da carne, que eu não estou ligado aqui a sexo, prostituição, eu estou falando de fazer a obra de Deus na base da força própria. O Senhor não permanece em mim. Porque nós somos da fé. Quem anda na fé vive pelo Espírito. Eu não mudo minha esposa, mas o Senhor muda. Eu não mudo meu marido, mas o Senhor muda. Eu não tenho poder nenhum de mudar a vida dos meus filhos, mas o Senhor pode operar na vida deles. Eu não tenho poder nenhum para mudar a vida de ninguém, é verdade,
mas só de eu contemplar Cristo, eu sei que os meus olhos serão abertos e que eu terei entendimento de quem eu sou no reino espiritual, né? Não é assim? E para fechar, nós precisamos de andar por fé. Você vê lá em Judas, quando os anjos pelejavam pelo corpo de Moisés, não é assim? Miguel clamou: ei, o Senhor te repreenda. Irmão, os anjos, né, que são poderosos, Arcanjo Miguel, ele só vence por causa de quem? Da justiça própria dele? Ele vence por causa de quê? Que ele é bom? Que tem muita luz nele? Não, por causa do nome. Quem é esse que vai nascer? Né? O anjo falou para Maria: esse daí, ele vai nascer e o nome dele será Emanuel, Deus conosco. Então a promessa é de que ele permanece em mim, em nós. Amém? Ele permanece em você. Mas, vira e mexe, o que a gente faz? Te corta. Porque a gente quer fazer o quê, irmãos? Tudo na força própria. E o Senhor vai nos dar sabedoria. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Eu quero orar com você. Que nós vamos ceiar. Eu acredito que a palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira. Ela produz em nós, irmãos, grandes crescimentos. E nós precisamos crer e tomar posse dessas palavras, crer que o Senhor é conosco. Assim nós cremos. Amém? Vamos orar. Pai, esses dias nós estamos aqui no calendário